Fala, corretor de imóveis, corretora de imóveis, você profissional do mercado imobiliário, sejam bem-vindas, bem-vindos a uma live que eu vou fazer com meu amigo Paulo Roberto da Avalion. É um grande amigo aí que nesse momento, né, eu conquistei aí no mercado, várias pessoas, e a gente vai conversar, pessoal, um pouco sobre Raquel, obrigado, Nassib, obrigado a todos vocês aí que estão chegando, Érica. O assunto de hoje é um assunto super importante para nós corretores de imóveis e eu trouxe um especialista, gente, um especialista no assunto aí para a gente trocar uma ideia um pouquinho aí sobre o mercado, um pouquinho sobre avaliação. Eu preparei várias perguntas aqui para mim fazer para o meu amigo Paulo Roberto. Tenho certeza que o assunto é muito pertinente para todos nós, corretores, corretoras, profissional do mercado imobiliário, que é o assunto avaliação imobiliária. Né? O que a avaliação imobiliária pode ajudar o corretor de imóveis nos momentos de decisão, né? O que pode mudar? Então o assunto vai ser esse, o convidado de hoje é meu amigo Paulo Roberto da Avalion. Daqui a pouquinho ele deve estar entrando aqui, estou aguardando a entrada do Paulo Roberto e a satisfação enorme. Eu não sei se ele vai entrar, até me avisa aí, Paulo, você vai entrar como Avalion, você vai entrar... Não, eu acredito que ele vai entrar como Paulo Roberto, né? Gente, é uma pessoa super incrível, com alto astral, então tenho certeza, fiquem todos aí, que vocês vão gostar demais do astral do meu amigo Paulo Roberto. Paulo Roberto, vou te convidar então aqui pela Avalion, né? E aí, segue aguardando o Paulo Roberto, a entrada dele aqui, pra gente trocar. Ô, meu amigo! Tô ajustando aqui. Satisfação! Daí, tudo bem, Anderson? Tudo jóia. Eu tava comentando aqui com o público que o convidado de hoje tem um astral maravilhoso, uma pessoa fantástica. Só faltou a música aqui, você me desculpa. Cara, tá atrelado, faltou música, pessoal. Mas você sabe, Paulo, eu já Oi. vou te adiantar. Eu passei o convite hoje dessa live para todos os corretores que eu conheço, porque é um assunto tão bacana que nós vamos falar. E eu quero que já vamos começar, já tem bastante gente na live, aí nós estamos com 18 pessoas, mas eu quero Opa, que você já se apresente. Eu quero que você saia falando um pouquinho aí. A live é sua hoje, meu amigo. Eu estou aqui só para opa. fazer algumas perguntas para você. Então, se apresenta aí para o meu público, fica à vontade. Ó, primeiro queria agradecer o convite aí de participar dessa live. Você é um cara que eu respeito muito porque traz muito conteúdo para o corretor de imóveis, né? Você também é um corretor que foi atuante, né? Não está hoje, mas esteve presente nesse momento no mercado imobiliário, foi corretor, e isso é muito importante. E quando a gente encontra essas pessoas, a gente tem que preservar essas pessoas e de uma forma ou outra, enfim, um ajudar o outro e estar participando. Então, eu queria agradecer muito desse teu convite. Meu nome é Paulo Roberto, sou natural de Eu, Curitiba, estou aí no mercado imobiliário há mais de 20 e poucos anos, trabalhando sempre com venda, com locação. Durante um período, foquei muito na angariação, e talvez foi daí que surgiu a paixão pela avaliação, né? Também trabalhei com prospecção e desenvolvimento imobiliário durante um bom tempo, focado no Minha Casa Minha Vida. E sou corretor, né? Durante todos esses anos trabalhando como corretor e com foco hoje numa ferramenta, né, num sistema que a gente tem, que é o Avalion, que é focado, é um sistema para avaliação imobiliária, né? Mas eu sou muito, corretor e a gente veio para falar da avaliação, que é o que eu gosto de falar, né? Então é muito bacana mesmo. exatamente. Eu acho que a gente, o corretor de essência como nós, a gente pode fazer outras coisas, mas a nossa paixão, a nossa essência é exatamente. O pessoal fala, Anderson, como que eu apresento você? Palestrante, coaching, todos os nomes que você pode imaginar, o pessoal surge. Eu falo, não. Você tem que me apresentar como eu sou, a minha essência, corretor de imóveis. Mas só isso, eu falo, imagina, só isso, corretor de imóveis é uma coisa maravilhosa, né? Então,
Fico contente aí de você também se apresentar como corretor de imóveis. Paulo, eu preparei uma pergunta, talvez até que você não esteja sabendo, mas é a seguinte. No momento que nós estamos hoje, saindo um pouquinho da questão da avaliação, a gente já vai entrar. Qual que é a sua perspectiva? Qual que é a sua avaliação do momento que nós estamos vivendo no mercado imobiliário? Você acredita qual é a importância do corretor de imóveis? E falando um pouquinho de economia, o que você está sentindo aí? Porque eu sei que você é bastante atuante. Essa ferramenta te traz um monte de informação. Conta para mim aí, conta para o meu público, qual que é a sua avaliação do mercado imobiliário no momento de hoje, aqui que nós estamos vivendo? Olha, o momento é um momento ruim, né? Porque você viver em isolamento é uma coisa que não é agradável, ninguém estava preparado para isso. E nós, como corretores de imóveis, que vivemos dia a dia, saindo, andando, falando com pessoas, aperto de mão, conversa, sorrisos, e a gente foi banido de tudo isso, né? Então, é um momento que não é agradável. Porém, o mercado ele está demonstrando que ele não parou durante esse período. A gente identificou que os clientes estão mais qualificados, né? Eu não falo leads, falo em clientes, porque eu acho que o mercado vai começar a melhorar mais ainda a hora que a gente esquecer de um lead e lembrar do cliente, né? Lead, na verdade, é um cliente, é uma pessoa que está do outro lado. E eu estou vendo que esse mercado está bem ativo. É uma pessoa, né, Paulo? É uma pessoa. E o que está acontecendo? A gente conversando com outros corretores e até em lives que a gente participa e dentro de Curitiba, dentro do nosso network, a gente está identificando que esse mercado ele está se movimentando. As vendas estão acontecendo. E eu não estou falando de venda de 100, de 200, eu estou falando de venda de 2, 3 milhões de terrenos sendo negociados com incorporadoras que estão buscando terrenos nesse mercado. Então, o mercado está muito bom. E o corretor é peça fundamental, né? Um dia eu escutei alguém me perguntou, o corretor vai acabar? Cara, né? Acaba sempre quem é ruim. O corretor que é ruim, o médico que é ruim, o advogado, o contador. Agora, o cara que é bom, o corretor que vive aí buscando conhecimento, né? Atrás de toda essa essência para poder entregar para o cliente, eu acho que esse não morre. Esse vai estar sempre presente. Ele é uma peça necessária dentro do nosso mercado, né? Sabe que é muito bom sempre escutar você, viu? Palavras sábias, muito bem colocado, né? Uma pessoa calma, você é inteligente, né? É bom falar com pessoas inteligentes, né, cara? Muito bacana, Paulo. Mas muito bacana. A gente estava falando disso e eu só quero dar uma continuidade, porque claro. Eu já falei numa outra live, acho que numa com você ou com alguma outra pessoa. Até pouco tempo atrás a gente falava muito e chegavam para mim, você tem que fazer conteúdo, e eu sempre naquela dúvida, né? E eu até escrevi um artigo esses tempos atrás falando disso, porque o corretor, na verdade, ele é puro conteúdo. Se você observar o teu dia a dia e você anotar todas as questões que você trabalhou naquele dia, todas as suas dúvidas, todos os seus atendimentos, a dúvida do teu cliente, imagine que isso dá um relatório bem legal de informação para você passar para outras pessoas, para o teu cliente, para o teu corretor, para o teu amigo, né? Então, é importante que o corretor esteja preparado para tudo isso, que é muito importante, sabe? E eu te digo, cara, só vai mudar e a sociedade só vai mudar. A percepção que ela tem do corretor se ele mudar. Então, aí está um caminho... Verdade, Paulo. Muito bem colocado referente à questão de conteúdo. Eu falo muito sobre isso, que nós temos que gerar conteúdo, né, na internet, nas redes sociais. E você falou tudo. O corretor ele tem que andar com papel e caneta na mão e anotando todas as dúvidas, não só as dúvidas, mas esclarecimentos, soluções para o cliente e o dia a dia dele. Tudo isso gera conteúdo para ele colocar na internet. Agora, você começou se apresentando falando que você era o corretor aí, ainda, né? O corretor especialista na captação de imóveis, né? E por isso que depois surgiu a necessidade de fazer a avaliação desses imóveis. Uhum. E aí você foi se especializando. Dica para o meu público que está assistindo. Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo aqui, o aviãozinho aí, ó, manda para todo mundo, né, Paulo? Esquecendo do aviãozinho, ó. Cadê o avião aí? O aviãozinho, o aviãozinho. Pessoal, compartilha com outros amigos, mas já agradeço a todos vocês que estão nos assistindo aí. O assunto de hoje é avaliação imobiliária. Mas para fazer a avaliação do imóvel, eu preciso fazer a captação dele, Paulo. E você é um especialista nisso. Me fala aí, passa umas dicas para a gente
que isso algumas pessoas têm bastante dificuldade nessa captação. Deixa eu falar para você, né? Em verdade, não existe especialista, né? Ah, tá um cara aí, ó, o Canto do Imóvel Magazine aqui de Curitiba, a revista digital. Ele também é um dinossauro do mercado agora e também está entrando para o mercado das lives. Então, eu queria dar os parabéns para ele também. Que legal! Profissional, e é um cara que você tem que chamar para fazer as lives. Que a pessoa que quer entrar em Curitiba sempre fala com ele antes de entrar. O cara tem conhecimento grande. Olha! Tem que ficar ligado. Deixa eu te contar. Especialista, né? Estou longe de ser um especialista. O corretor tem que escutar pessoas que tenham sempre alguma história para contar, né? Sim. Como virar um angariador, né? Primeiro que eu comecei a trabalhar como corretor, nas primeiras 2, 3 semanas, a pessoa que trabalhava com o meu patrão, lá, o meu chefe, já me chamou e disse, olha, você não serve para ser corretor, para atender o cliente, porque você demora muito no fechamento, você vira amigo do cara. Aí disse, mas você vai ser um bom angariador. Você gosta de falar, né? A minha mãe me chama de pau de enchente, né? Porque é onde para... E angariador aqui nós chamamos de captador. É a mesma coisa, né? Angariador é a mesma coisa. Tá. Isso, exatamente. Legal, Paulo. Então, a primeira coisa que um angariador tem que ser, né? Ele tem que conversar muito, sempre ter esse network bem aberto, ser verdadeiro, porque eu te digo, nas primeiras angariações, quando eu fui conversar sobre contratos com o meu cliente, ele chegou e me perguntou, mas o que quer dizer essa cláusula, Paulo? Eu digo, olha, eu não sei. Então, senta aí que eu vou te ensinar e vou te explicar o que é. Então, ser verdadeiro. Se você não sabe, pergunte. Não vá querer vender uma coisa sem você entender, porque pode ter problema lá na frente. A angariação, sem dúvida. A angariação é a base, ela é a base da avaliação. Para você angariar bem, você tem que avaliar bem. Então, conhecer muito bem o teu mercado. Vou avaliar. Hoje a angariação está um pouco diferente dos meus tempos. Antigamente, eu montava um quadrante e saía pela cidade, dentro daquele quadrante, batendo nos prédios. Hoje já está muito mais fácil. Mas ter um histórico daquela região, conhecer bem os prédios... Peraí, então para tudo. Você pegava sola de sapato, marcava uma região, é isso? Marcava ali um quadrilátero e falava, eu vou captar imóvel ali, saía com uma pastinha, andando, caminhando ali, batendo palma nos prédios, perguntando se tinha apartamento para vender, é isso? Falava com o porteiro, com o síndico, com quem tivesse, com quem você pudesse encontrar. E era assim que era feito na época. Para você ter uma ideia, eu tinha uma pasta onde eu tinha 2.500 prédios na época, separados por bairro, por número de quartos. Era um trabalho intenso. Mas era assim, não existiam portais naquela época. Agora, com o portal, fica muito mais fácil. Muito mais fácil você entrar, pesquisar, está tudo ali. Naquela época não tinha. E a gente fazia muita parceria. Então, as parcerias naquela época, como eram? Aqui a gente tinha um jornal chamado Gazeta do Povo, que saía no domingo. O que eu fazia? Comprava no sábado à noite, a gente vinha na matriz, que elas liberavam os primeiros jornais, e a gente pegava por primeiro. E já começava ali a fazer a sua pesquisa, né? Fazer a pesquisa do campo para ir atrás de proprietários, enfim. Mas o grande segredo está nisso, é você entender o mercado. Não adianta você só chegar para conversar. Eu vou no teu prédio, vou conversar com você porque você quer alugar ou quer vender teu imóvel. Cara, eu preciso ter um conteúdo para falar com você. Porque você vai perguntar para mim, mas o que você acha? Como que está o mercado? Não é só falar do imóvel, você tem que falar do entorno. Porque a avaliar imóvel também, indo na avaliação, não é só você avaliar no que está naquele prédio, mas todo o entorno. Entendeu? Agora, não, pode falar, você sempre diz para eu tô ansioso para te fazer uma pergunta aqui, mas fala, você sempre eu sempre digo para as pessoas, né? Às vezes você avaliar um imóvel no mesmo prédio, ele é nocivo para a tua avaliação. Por quê? Porque às vezes existem 2, 3 imóveis no mesmo prédio com preços bem diferentes. Mas você tem que olhar o entorno. Por quê? Porque você tem que pegar um parâmetro, um método tem que ser comparativo daquela região, sabe? Mas eu já estou indo em outro lugar. Vai lá, pergunta. A pergunta é, você chega, você vai avaliar, você faz uma excelente avaliação do imóvel, aí você passa o valor para o proprietário. Então, vou colocar um exemplo aqui. Olha, seu imóvel vale R$500 mil. O proprietário imagina, de jeito nenhum, o valor é 590, eu quero 590, porque se não for 590 eu não vendo.
Mas você sabe que o valor de venda daquele imóvel é 500 mil, e ele comenta assim, meu vizinho, aí começa, porque ali, porque aqui. Paulo, na prática, já aconteceu isso com você milhões de vezes, eu acredito. Fala aí, o que falar para um proprietário desse? Como argumentar? Porque ele vai sempre falar que o apartamento dele vale mais porque tem isso, porque tem aquilo. Na verdade, a gente está falando do cliente na segunda pessoa. Sim. Eu sou o ser humano. Eu tenho um imóvel. O dia que eu for vender esse imóvel vale tudo para mim. E aí você vem e fala, não, Anderson, não é tudo isso. Então já é uma primeira decepção que o cliente tem, né, no momento de vender. E outra coisa, Paulo, tem corretor que aceita que o cliente fala só para fazer a captação do imóvel. Fala um pouco sobre isso aí, porque eu estou curiosíssimo para escutar você sobre isso. Olha, nunca houve uma angariação que eu fizesse que o proprietário não contestasse o valor que eu passava para ele. Tá. Nunca. Sempre Nunca. Ele sempre contesta. Nunca tem um que concordou. Falou, não, concordo, Paulo. Olha, a não ser... mas não tem. Nunca aconteceu. Ele sempre há contestação. Ok. Mas o que você tem que fazer para isso? Ou você diz não, que é uma campanha que eu estou pensando em fazer aí, né? Corretor de imóveis, diga não. Ok. Porque você pode observar... Na hora ali, de bate pronto. O cliente falou, não, vale 590. Você fala, vale 500. Você fala, não, vale 500. É isso. Tá. Não, eu acho assim, são vários pontos aí dentro, né? Então, primeiro, o cliente ele vai sempre... não vai concordar de primeira com você. Por que ele não vai concordar? E isso é o primeiro passo quando você vai fazer a avaliação, ou antes de você conversar com esse proprietário, o primeiro passo é o quê? Conhecer esse proprietário. Então, vai conversar com ele, ou ele ligou para você que quer pôr o imóvel para venda ou para locação, o que você tem que fazer? Conhecer ele, conversar. Vai lá e conversa com ele. Agora, nesse telefone... momento, faz um online com ele, né? Faz um Zoom com ele para conversar com ele. Hoje seria dessa forma. Por quê? Porque o cliente vai ligar na tua imobiliária e vai dizer, olha, eu quero pôr meu imóvel para venda ou para locação, eu preciso saber o valor. Então, você tem que conversar com ele. Você não vai avaliar com ele, você vai conversar. Conversar para quê? Para saber quem é o Anderson, esse imóvel é o primeiro imóvel dele, qual é o histórico dele com esse imóvel, de que forma ele conseguiu esse imóvel, por que ele quer vender esse imóvel, quer alugar, por que ele quer mudar. Esses são pontos fundamentais. Por quê? Porque aí começa a várias perguntas. Você vai fazendo várias perguntas para o cliente. Várias perguntas de forma bem sutil. Para quê? Para você entender qual é a razão dessa avaliação. Por que ele está te procurando? De que forma você vai montar uma estratégia para conversar com essa pessoa? Porque pode ser que eu chegue lá na hora para falar com o Ângelo, com o Anderson, e ele diga assim, não, é muito caro. Só que é todo um processo que não é do dia para a noite que acontece. Você, então, vai conversar com ele, daí você vai agendar um horário para ir conhecer o imóvel. Nesse momento, o ideal é você chamar ele também. Ele esteja presente. Por quê? Porque você vai conversar um pouco mais, você vai conhecer ele, você prepara outras perguntas para saber mais coisas em relação a ele e ao imóvel e todo o entorno. Depois você vai fazer toda uma pesquisa, preparar toda essa apresentação para daí você conversar com esse proprietário. Então, são todos... Não é de bate-pronto ali que você vai fazer a avaliação. Você fala, não, depois que eu vou te passar o valor. É isso. Cara, primeiro fazer uma... Anderson, se você chamar um cara aí para arrumar, um profissional para arrumar o teu aquecedor de passagem de água, a tua geladeira, se você vai no médico, se você vai no advogado, tudo tem que estar preparado. As pessoas se preparam para te dar uma posição, entendeu? Mas, então, Paulo... o corretor não pode dar de pronto isso. Não pode. Mas e quando o cliente manda para você assim, fala, olha, esse aqui é meu imóvel, aqui tá as fotos, essa é a coisa, e ó, o valor dele é tanto. Coloca aí para vender. Eu tô te fazendo essas perguntas para ver a sua argumentação. Daí eu acho que é uma coisa que o corretor também tem que estar bem preparado, porque a gente também não pode ser mal educado com o cliente. Então, você tem que se posicionar e falar para ele de uma forma muito educada e bem profissional. O profissional do mercado é você. O imóvel nesse valor não vai vender. Né? Ou você prepara melhor uma avaliação, enfim, daí é uma coisa de momento com esse cliente. Mas a gente não pode entregar essas informações assim de bate pronto, sabe?
Tá. O Aí corretor tem muito a conhecimento, sequência da companheiro. avaliação. Você fez lá aquela visita com o proprietário, Aham. foi lá, aproveitou para pegar mais informações Sim, dele, e aí você fala, olha, agora eu vou fazer todo um trabalho de avaliação e depois eu te entrego exatamente qual é o valor e como a gente vai exatamente. trabalhar. Tá. Exatamente. E Por quê? como funciona isso tudo depois, esse terceiro passo? Olha, uma vez que você fez fez a tua pesquisa, arranjou essas amostras, conversou, porque uma coisa é você captar amostras para o teu trabalho. E a outra é você também ligar nas imobiliárias, referente àquela amostra que você está pegando, e perguntar, João, esse apartamento aqui que está na tua carteira de venda, qual que é a tua ideia, a tua noção, a tua percepção final para esse imóvel? Ah, é de X. Já faz uma Tá, anotação, deixa tá. preparado. Porque quando você for conversar com esse proprietário, não basta você entregar o trabalho para ele. Você tem que iniciar lá na primeira conversa que você teve. Ah, lembra, você me procurou, eu vim aqui. Sim, Cara, isso aí é assim, não pode ser diferente. Porque você está tá, vendendo ou você está captando um imóvel que é a vida desse cara. Então, você tá. tem que falar para ele qual foi o processo, de que forma você captou essas amostras, por que você usa esse método. Dizer, olha, na imobiliária tal, ele está por esse valor, mas os corretores lá já têm a percepção que esse imóvel vai fazer tanto. Tá, e vai explicando, até você Tá, dar um valor final para ele. Que pode tá. ser que Sim, ele diga para você o que você falou no início. Olha, mas nesse valor eu não vendo. tá. E aí, se ele Daí fala isso pra você, você? cara, daí é uma coisa assim, eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, que o imóvel vai vender por aquele preço. Ok. Eu não posso levar uma coisa que não condiz com a minha realidade, com o que eu acredito. Então você tem que ser verdadeiro e dizer também, olha, nesse valor eu não consigo fazer. E o que acontece na prática? Porque ele fala, ó, João da imobiliária tal, não sei quem da imobiliária tal, veio aqui também, Paulo, mas falou que vale mais e ele já colocou lá para vender, inclusive ele falou para mim que vai vender rápido. E aí? Eu tô te fazendo essas coisas aí que é o nosso dia a dia. Você sabe que É, isso acontece, né? mas E sabe eu que... quero que você fale para o público, que a gente já está com 54 pessoas aqui. Ah, que Inclusive, legal. quero agradecer todo mundo aqui que está nos assistindo. E eu tô te encurralando nas perguntas, porque como você é um especialista, eu aproveitei hoje e vou te encher de pergunta, tá? Olha, E eu aí? só sou um corretor, só sou um corretor. o, o cliente falou, João falou que vale tanto, a imobiliária tanto, e você tá me dizendo que vale só tanto, mas, poxa, Paulo, não dá para vender um pouquinho por mais, né? Não dá para você subir um pouco esse preço? Eu ouvi dizer que o mercado tá bom, e aí? Olha, por isso que eu digo, quando você é um angariador ou um captador de imóvel, você tem que estar preparado para todas essas ações, sabe? E ser Sim. muito firme. Por quê? Porque você tem que conhecer esse mercado. E se fulano ou ciclano está anunciando, primeiro que eu só anuncio com exclusividade. Se tiver um segundo querendo vender ou anunciando, eu já não trabalho dessa forma. A gente só Tá, trabalha com exclusividade nos imóveis. E em ótimo. empreendimentos também. A gente também trabalha com um percentual de honorários de 6%. Então, Ok. bato muito o pé nisso. Mas agora, se você acredita que o valor do outro é o que vai fazer, eu não posso ter na minha prateleira e ter custos sobre isso de um imóvel que não vai vender. Eu não acredito, Muito eu bom. sei que ele não vai acontecer. Então, Muito, mas muito bom isso que você está dizendo. Essa questão da exclusividade, Paulo, eu quero aproveitar que você falou sobre isso. Quais são os argumentos que você usa? Porque você tem a exclusividade do imóvel, mas qualquer imobiliária pode vender esse imóvel, não é isso? Fazer sim. parceria, tenho certeza que isso acontece aí com você. Mas ali, com o cliente, ele fala, não, imagina, por que eu vou deixar meu imóvel só com você, se eu posso deixar com mais de 500 imobiliárias que tem aqui na região, e aí vai ter mais pessoas trabalhando. Pontua um É, pouquinho aí essa questão da exclusividade. a exclusividade ela é importante, né? Ela é importante para o proprietário, porque dá garantias para ele, dá segurança para ele. E não falo só da segurança do negócio em si. Eu dou a Tá. segurança porque você sabe quem está indo visitar esse imóvel, a qualidade dos profissionais que também estão indo visitar imóvel e dos Hum. clientes que estão indo com eles. Porque quando você coloca na mão de Ah, todo mundo, tá. você não sabe quem tá trabalhando. Pro corretor ainda é pior. Excelente! Você vai na ferida do cliente, você fala, olha,
pode entrar um ladrão aí dentro da sua casa, sei lá, uma Claro. pessoa que você não conhece. E aí você deixando comigo, sabe, os profissionais, você tem uma segurança referente a essas questões da visita. É isso, Paulo? Por isso que é Tá. importante quando a pessoa trabalha com CRM, trabalha com ferramentas, porque isso aí são todos pontos fundamentais que você vai falar para o teu cliente. É o teu dia a dia. Ó, lá na minha imobiliária, quando o cliente entra perguntando sobre o teu imóvel, eu já sei quem ele é, qual é a necessidade dele, se ele já está com crédito pré-aprovado ou não, para aí eu Ah, poder marcar uma visita. Quando é o corretor de outra imobiliária, também é a mesma coisa. As visitas tá. só são acompanhadas, elas não são feitas de forma que o cliente vai lá sozinho no imóvel. Isso Vai eles alguém da tendo. sua empresa junto com o Sim, corretor parceiro. Vai sim, junto. vai Tá. uma pessoa junto. Por quê? Porque você tem que abrir as janelas, preparar o imóvel, deixar esse imóvel todo organizado, e depois que a pessoa vai embora, alguém tem que fechar e deixar tudo aquilo de uma forma já pronta, né, para o próximo Paulo, cliente. que live maravilhosa, rapaz. Você não sabe quanto você está ajudando as pessoas que estão assistindo aí. Que bom, Cara, obrigado. muito bacana. Coisa simples, né, que você está dizendo do nosso dia a dia. Aí eu já vou emendar uma outra que você acabou de falar aí. Hum, Preparar o imóvel para a visita. Você sim, sabe que nesse final de semana eu tive visitas, né? Eu agendei visitas. Eu sempre estou trabalhando nos finais de semana, porque dia de semana tá super corrido com as lives, sei. com as lives meetings e vários compromissos que eu tenho. Mas eu tenho os meus anúncios e agendo para o final de semana. Eu marquei com o cliente às 10, eu cheguei às 9, preparei todo o imóvel antes da visita, né? Deixei tudo já aberto, tudo exatamente a estratégia. E eu já tinha na minha cabeça exatamente o que eu ia falar. Então fala um pouquinho sobre esse preparar o imóvel, preparar a visita para o cliente aí. Comenta um pouquinho como é que é o seu dia a dia e como que você fala para os corretores. Olha, essa semana até a gente estava conversando com uma proprietária e ela estava deixando o imóvel ia ficar vazio. Eu digo, olha, por favor, deixa vassoura, pano, produto de limpeza, uma garrafinha em cada banheiro e na cozinha, porque quando a pessoa vem fazer a visita, ela já joga um pouco daquele perfume dentro dos, Do dos- ralo, do ralo, né, o desinfetante, tá? aquilo já Para fica um ficar pouco mais cheirosinho, cheiroso, né? Para não ficar para cheirando ficar esgoto, cheiroso. porque fica, né? O imóvel tá Fica. parado, né? E daí já fica desagradável, porque a pessoa já chega daquele jeito. Chega ali uns 15, 20 minutos antes, prepara tudo isso, sabe? Tem que Sim, ter esse carinho, porque a pessoa que vai fazer a visita, e geralmente é casal que vai, ou é uma mulher, mas sim. eles captam isso, né? Se há esse cuidado, né? Se está tudo arrumado. Hum. Ah, se é uma casa, o jardim está com mato alto, manda limpar, faz o orçamento, manda para a proprietária autorizou, manda lá um jardineiro para limpar, precisa fazer Muda, pintura, né? Muda, né? pega o orçamento, manda para o cliente, você tem que chegar lá, você tem que olhar esse imóvel e dizer assim, pô, a gente tem que pôr uma mão de tinta nisso aqui. Quanto que vai Sim, custar? Já providencia, manda 2, 3 orçamentos. O corretor tem que entender assim, ele precisa providenciar, ele não precisa ganhar em cima disso. Isso aí é tá. um facilitador para o trabalho dele e para o trabalho e para a venda do imóvel do cliente, sabe? Inclusive, o proprietário fica contente de ver a sua preocupação referente a isso. A limpeza é uma tinta que tem que passar numa parede. Detalhes, né? A venda está nos detalhes, né, Paulo? O mercado ele está mudando muito, sabe? A gente tem acompanhado várias lives aí onde eles estão falando que o corretor vai diminuir o número de imóveis que ele vai estar cuidando, que ele vai estar angariando ou captando, e isso é Tá, verdade. É dessa forma que você consegue captar melhores imóveis, avaliar eles de forma correta e ficar tá, cuidando desse imóvel. Ah, precisa disso, precisa daquilo, fala com o proprietário, mas deixe de querer vender ou querer fazer o negócio. Você tem que tá, preparar isso para o proprietário, para ele ver que você tem a capacidade e que você está tomando conta da propriedade dele, para tá, viabilizar o negócio para ele e viabilizar para você. Deixar claro para esse proprietário que você não está ali para ganhar honorários ou comissão. Você está tá. ali para realizar a venda do imóvel para essa pessoa. Realizar e fazer com que ela saia disso feliz, entendeu? A Ótimo. angariação e comissão é uma consequência de tudo isso. Tá, Então, agora duas é uma coisa. perguntas. Aham. Imóvel habitado. Você fez um imóvel, você vai lá para oferecer, o imóvel tem pessoas morando lá. Essa é Uhum. a pergunta, como que você trabalha isso? E outra, como que você faz na questão da avaliação referente à documentação do imóvel? Tá. Porque tem imóvel que está perfeito a documentação e tem imóvel que está uma bucha, né? Enrolado e tal. Isso também atrapalha na avaliação do imóvel, concorda? Não sei
Me fala um pouquinho sobre a questão do imóvel habitado e a questão da documentação do imóvel, se atrapalha ou não na avaliação. Essa coisa do imóvel habitado, a gente tem que observar o quê, né? Existem pessoas que têm os seus horários, pessoas que às vezes estarão ou não estarão dentro do imóvel. Então, de repente, quando você faz essa captação, é bom você sentar com essas pessoas e explicar de que forma vai ser feito isso. Por Tá. exemplo, né? Eu captei o imóvel, eu já aviso a pessoa, olha, você vai receber um WhatsApp, isso avisando o proprietário. Você vai receber um WhatsApp da empresa de fotografia, ele vai agendar e vai mandar para você um documento, um checklist de como você tem que deixar já o imóvel para quando ele chegar. Ele vai agendar isso com a senhora, tá bom? Daí a pessoa diz, tá bom. Então, quando ele chegar lá, já está pronto. Primeiro sinal. A pessoa já vê, pô, o cara tem um profissional por trás para vir tirar a foto. Então... Vai arrumar a toalha, né? Vai arrumar o apartamento, a casa. Para ficar legal. Tá. E o fotógrafo, quando chega lá, ele já pergunta, tá tudo pronto? Se não está, ele ainda dá uma ajeitada e daí ele vai fazer as fotos ou vai fazer o vídeo. Então, isso é muito ponto bom. 1. Ponto 2, é sempre manter esse contato, né? Ver se, olha, precisa fazer uma pintura, precisa ajustar alguma coisa, pega e fale para a pessoa. Isso ajuda. Às vezes a maquiagem, né? Dá aquele... arrumar, sim, pintar. É o famoso pneu pretinho no carro, né? Não é isso? Aquele exatamente. Pinta o pneu do carro, né? Dá uma limpada. Fala a mesma coisa no imóvel, né, Paulo? É a mesma coisa no imóvel, né? Se a pessoa tem algum animal, olha, quando a pessoa chegar, segura o cachorro, guarda ele, sei lá, eu ponho dentro do canil. Então, deixar tudo isso muito, muito bem claro para a pessoa, sabe? E às vezes até dizer para ela, se chegar alguém, a senhora quiser dar uma volta. A minha esposa, ela também é corretora de imóveis. E ela me falando um dia que lá atrás, quando ela fazia os atendimentos ainda, tinha uma cliente que pedia que se tivesse visitas, que fosse depois das 16 horas. E sempre é tarde. Por quê? Porque a pessoa fazia um bolo de baunilha. Nossa, e deixava que delícia. já em cima da mesa. Deu água na boca agora. Cafezinho. Um cafezinho. Ela deixava a xicrinha com o cafezinho, com o bolo. Então, quando eles chegavam lá, aquele cheiro de bolo, diz que as pessoas não queriam sair mais do imóvel. Então, tá aí uma dica, né? Eu lembrei isso agora. Então, são pontos assim que se a pessoa tiver na casa, tiver disponibilidade, não custa. Né? Imagina, que você chegar numa casa, já remete aquela coisa da avó, né? Aquele bem-estar, aquela coisa bem bacana. Então, você tem que lembrar, né, que a pessoa que está comprando o imóvel, quando ela entra, ela tem que ter uma sensação de que ela está entrando no sonho, na realização do sonho dela, daquilo que ela vai morar com a família dela. Então tem que ter todo esse... E você tem um checklist disso tudo? Como é que é? Ou você tem de cabeça isso tudo? Porque agora você tem os corretores que fazem isso para você, né? Sim. O checklist eu tenho... na verdade, não é um checklist, é um e-book que a gente tem, que é sobre dicas sobre a avaliação e como preparar o imóvel para a venda. Isso aí a gente tem esse e-book e depois eu vou passar ali para você o link para as pessoas e receberem esse e-book. Quer dizer que tem presente na live? Porque isso é um presente, é sério mesmo. Não, eu tô brincando, é verdade. Não, você vai mandar um e-book, então, que eu posso disparar para o pessoal, é isso? Com um checklist? Cara, que legal! Existe um checklist que são as 5 dicas para uma avaliação, que pode ser também uma angariação, se você estiver preparado. Isso você encontra no nosso site. Coloca aí quem está assistindo a live, eu quero. Só vai receber quem colocar eu quero aqui. Isso, e dá coraçãozinho pro Paulo, gente, porque merece. Coraçãozinho e colocar pá, que eu quero. Olha lá, Paulo, dá uma olhada, ó. Joinha. Show! Olha, bacana. Eu sabia que fazer uma live com você ia ser um show. Gente, vocês não sabem, tá? O Paulo Roberto é o cara mais famoso do Brasil. Ele faz, daqui a pouquinho ele tem outra live. É um cara que, eu tô brincando aqui, referente, é famoso mesmo, mas na verdade ele tem a mesma preocupação que eu tenho. Ele distribui conteúdo para nós do mercado imobiliário. Então, Paulo, aproveito aí no meio da live aqui para te agradecer de coração de você dispor esse seu tempo para estar aqui um pouquinho batendo esse papo comigo, ajudando, né, o corretor de imóveis, o profissional, para a gente aumentar mesmo o nível aí da profissão. Agora eu queria que você aproveitasse já, entra um pouquinho mais
porque eu tô super curioso. Me conta a história primeiro da Avalion, quando ela começou, o porquê que surgiu a ideia. E aí, meu amigo, ó, a live é sua, fala tudo da Avalion, porque eu mesmo, Anderson, quero saber tudo. E o meu público também. Então, a live é sua, meu amigo. Fala da Avalion aí. Valeu, obrigado. Bom, o Avalion é um projeto meu, né? É um projeto que surgiu de uma necessidade, né, de otimizar tempo. Por que isso? Eu sempre fiz muita avaliação, e teve uma avaliação que eu peguei de um hipermercado, onde eram 6 ou 7 avaliações para serem feitas. Eu me vi louco para fazer aquilo e para entregar em tempo. Com o pessoal da minha... Só arrumar aqui. Entrei em contato com o pessoal de programação e disse, cara, eu preciso de um sistema para fazer essas minhas avaliações e para deixar ela mais rápida, enfim, que eu entregue um PDF no meu formato. Entreguei o que eu fazia, do jeito que eu entregava o trabalho, e eles foram trabalhar e montaram esse sistema. Só que mesmo o sistema, depois de montado, eu via que ainda eu precisava de mais coisas. E o que era? Eu não queria sair do sistema para buscar amostras. Tá. Eu queria que Você queria que as amostras já estivessem dentro do sistema. Dentro do sistema. Então, a gente começou a ajustar isso e eu comecei a usar. E outros corretores aqui de Curitiba, que a gente tem um grupo de avaliadores, também começaram a usar o sistema num formato beta para ver o que necessitaria, o que precisaria melhorar, e a gente foi melhorando com o tempo. Até que chegou alguém e disse para mim, Paulo, está na hora de dar para mais pessoas usarem. Ponha no mercado isso aí. Lógico, uma ferramenta espetacular dessa, né? Daí o que a gente começou a fazer? Conseguir que as amostras viessem para dentro do meu sistema. Então, hoje a gente trabalha com crawlers que buscam as amostras, trazem para dentro do sistema. Então, quando você entra para fazer uma pesquisa, que é eu chamo de opinião de mercado, para saber o que tem naquela região, ele traz aquilo que tem naquele entorno. Né? É um sistema que ele é atualizado a cada 15 dias, é feita a atualização. Então, ele traz todas essas amostras. Mas é um sistema que ele começou para desenvolver laudos de avaliação. E daí, conforme a necessidade, a gente foi vendo, não, mas o corretor não faz laudo todo dia. Então, ele vai fazer o quê? O corretor ou a imobiliária, ou a pequena imobiliária, ela faz uma análise mercadológica. Né? Sim. Daquele imóvel que está em carteira, que está desocupando, ou na hora de uma angariação. Então, você consegue fazer um trabalho, criar um dossiê daquele imóvel com muito conteúdo. Então, você chega junto com o proprietário e já consegue desempenhar bem essa função de valores com ele. Né? Paulo, já quero fazer pergunta. Tem gente que perguntou, mas isso é só para a sua cidade aí que você tem? Ou você está falando de uma ferramenta a nível Brasil, a nível estado? Qual é a abrangência disso? Porque o pessoal perguntou aqui, a Claudiceia perguntou. Hoje a gente está aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Cuiabá, Rio Grande do Norte, e acho que Paraíba, né? Eu já falei. A gente está em vários estados. Parabéns, parabéns. E daí foi acontecendo, da análise mercadológica, que é uma coisa que as imobiliárias procuram muito, a gente foi para a opinião de mercado. O que é uma opinião de mercado? Você sabe quando você está na imobiliária e o cliente que está do outro lado liga para você e diz assim, Anderson, quanto você cobra para fazer uma avaliação? Sim. Aí você vai falar para ele, olha, que tipo de imóvel é? Aonde fica? Daí ele vai dizer, você vai dizer, eu cobro R$1.000. Daí ele vai dizer para você o quê? Anderson, eu quero uma coisa assim, bem simples, nada muito elaborado, uma folhinha de papel. Exatamente isso que eu escuto, Paulo. Eles falam a mesma coisa, a linguagem é a mesma, rapaz. Coisa. Daí, mas não é nada, é algo simples. Nada não muito precisa elaborado. ser. Isso, exatamente. Não se preocupe, não, é só para ter uma noção. Daí o que o corretor faz? O corretor daí vai cobrar R$100, R$200, porque daí é uma folhinha, né? Eu só vou pôr aqui uma folhinha. Quem estiver assistindo, que faz avaliação, isso não existe mais. Isso dá cadeia. A gente conhece gente que está sendo presa. Várias pessoas aqui no Brasil inteiro. Eu conheço casos aqui de gente que ficou 90 dias preso por causa de avaliação mal feita. Avaliação feita de forma que o cliente queria. Então, muito cuidado. O cara pediu uma opinião de mercado, coloque o método que você está usando, que é o método comparativo direto de dados. Esse é o método mais indicado para o corretor de imóveis.
Certo. Pesquisou, tem as amostras, inclua as amostras nessa tua avaliação. Coloque o nome da imobiliária, o endereço do imóvel, metro quadrado total, privativo, o valor desse imóvel, o telefone da imobiliária e quem é o responsável lá. Coloque tudo isso dentro da tua opinião. Não deixe sem colocar, porque você não sabe quem é a pessoa do outro lado. Ela pode usar com maldade, né? Ela pode pegar essa folhinha e, com maldade, aproveitar da situação. É isso, Paulo? Olha, o que acontece? O corretor, quando faz esse tipo de opinião de mercado, esse nada elaborado, ele coloca a assinatura dele, coloca a data, coloca a CPF. Cresce tudo, né? E manda. E daí o que acontece? Se do outro lado for um advogado, ele só vai reconhecer firma e põe dentro de um processo. Não digo um advogado, pode ser outro profissional que está usando para inserir num processo. E daí como é que fica? Daí chega lá na frente, o juiz vai olhar e vai dizer, mas nossa, o cara, o profissional fez aqui pelo método comparativo de dados, mas não colocou nenhum imóvel para comparar. Como é que ele chegou nesse valor? Mãe de Ná baixou nele? O que ele faz? Notifica o corretor e vai chamar ele. E o corretor vai chegar lá e vai ter que explicar de onde tirou isso. E aí corre o risco dele perder o Cresce dele, perder o KNAI, se ele tiver. Enfim, pode até ser preso, né? Porque ele pode estar induzindo uma situação e o juiz pode entender isso, né, Paulo? Hoje a avaliação ela sempre foi uma coisa muito séria e a gente tem que dar o devido valor para a avaliação, sabe? Quer ela seja judicial ou extrajudicial, você tem que fazer ela com muito cuidado, observando sempre o método e trazendo para dentro desse método as amostras. Então a gente criou a opinião de mercado, que o corretor pode pedir quanto ele quiser. Se ele cobrar 1 milhão para fazer ou R$50, ele vai ter uma opinião que vai trazer as amostras que ele pede e também vai ter o método que ele utilizou para fazer isso. Então, são todas ferramentas que a gente está trazendo para quê? Para agilizar o processo para o corretor, para trazer conteúdo para ele e trazer também a apresentação, porque são ferramentas que, dependendo do plano, ele pode personalizar também, entendeu? Então, você tem um trabalho personalizado com a tua logo, com as tuas cores, com o teu endereço, enfim. Fica um negócio muito bacana. Então, você tem lá vários planos, o mais simples, o médio e aquele mais elaborado. Vários planos lá que eu vi, que chega até o diamante, né? Nossa, eu entrei lá, eu pesquisei. Cara, eu tô apaixonado, juro pra você. É muito bacana isso. Sabe por quê, Paulo? Acabou essa história de, não, me vê só uma coisa bem simples aqui. Falar, não tem simples. O meu valor é tanto. E é assim eu vou fazer, e aí eu vou entregar uma coisa que eu não vou ter problema, e o cliente que vai receber, o proprietário que vai receber isso, ele fala, nossa, ali já começa, né? Já mostrar que você é um profissional do mercado e você conseguiu parametrizar isso, colocar dentro de uma plataforma, né? Cara, incrível. Continua aí. O que é importante, né? E por que eu trabalho muito batendo nisso? Porque quando eu vou conversar, e já aconteceu no meu escritório, de clientes meus chegarem lá, Paulo, eu precisava de uma avaliação aqui para um imóvel que eu estou pegando em leilão. Eu abri a ferramenta, a gente sentar juntos, eu digo, vamos fazer uma análise de mercado, que é uma das ferramentas que tem lá dentro. Coloquei o endereço do imóvel dele, que era em Balneário Camboriú, a gente fez a pesquisa, trouxe lá um número enorme de amostras, fomos filtrando tudo aquilo, no final, eu e ele chegamos no mesmo valor. Por quê? Porque a gente pode ver a amostra, então abre a ficha do imóvel, abre as imagens internas desses imóveis, eu olho e digo, é parecido com o teu? Ele diz, não, esse aqui é melhor. Eu digo, então não vamos colocar. E esse? Não, acho que esse parece. Então você inclui o proprietário na história, né? Aí você começa a trabalhar com o proprietário, esse é melhor que o seu, esse é um pouco... Aí você acaba, o cliente chegando na conclusão, junto com você, é o próximo à sua conclusão. É uma coisa assim que eu faço porque já domino a ferramenta e quando eu tenho essa oportunidade de sentar com a pessoa, a gente faz essa pesquisa. O ideal sempre é você sabe o que aquela pessoa tá precisando, você já fazer uma prévia para ter uma noção do que você pode entregar de material. Mas uma vez que eu faço essa pesquisa para ele, e preparo e entrego esse material, é muito difícil ele dizer que é diferente, porque quando eu trago a amostra, no trabalho dentro do Avalion, o que acontece? É muito fácil eu captar a amostra, porque basta eu dar cliques.
Eu vou clicando naquele imóvel. Ah, esse aqui tem um metro quadrado similar. Vou abrir a ficha. Abrir a ficha, é esse. Já clico nele. Tá. Entendeu? É muito É bem dinâmico. autoexplicativo, né? E é bem dinâmico. Então, Tá. eu digo para você, eu vou fazer uma análise mercadológica, no mínimo são 15 amostras que eu coloco. Tá. Então, isso dá uma análise aí de, sei lá, 30 páginas para eu entregar para esse proprietário. Mas eu entrego um negócio bem elaborado. Joia. Pessoal, vocês que estão assistindo aí, tem 57 pessoas online aqui. Primeiro, de novo, quero agradecer a todos vocês que estão participando aqui da nossa live. Coloca aí aviãozinho, dispara para mais gente. Isso aí. Coraçãozinho para esse cara que está dando um presente para a gente aqui nessa live. Palminhas aí, coraçãozinho. A Vinéia, uma amiga nossa, entrou aqui. Raquel da Avalion. Coloca o contato da Avalion, fica à vontade aí nos comentários, viu, Raquel? Coloca o contato, coloca o site da Avalion, coloca tudo aí. Inclusive, Paulo, estou gostando tanto desse nosso bate-papo, que eu quero já marcar com você numa outra data para a gente fazer esse mesmo bate-papo mais tarde, porque eu acredito que eu tenho um público que com certeza vai gostar demais desse nosso bate-papo aqui. Vamos combinar. Agora, a minha pergunta é, qual o valor cobrar por uma avaliação? Como que eu faço isso? Depende do imóvel, depende da cara do cliente, se ele é bonito, se ele é feio, se ele é rico. Como cobrar, Paulo? Legal. Deixa eu só dar um oi aqui. A Bruna está aqui da Homer. Tem aí muita gente. Bruna! Bruna é uma amigona nossa. Inclusive tem, viu? Deixa eu aproveitar. Eu vou fazer dia 21, junto com a Josiane Mafra, com a Bruna da Homer, um negócio bem bacana que a gente vai fazer para as escolas de TTI. Então, ó, vocês que são corretores e tal, bacana, Bruna. Dá um oi aí, Paulo. Só gente boa nessa live, só fera aqui. Tem bastante gente aí. Deixa eu te explicar como é que funciona, então. Né? Tá bom. Muita gente fala que depende muito do tipo do imóvel. Em verdade, depende de vários fatores. Né? Um deles é você saber que tipo de imóvel você vai avaliar. Então, se a pessoa pergunta para você, você já pergunta que tipo de imóvel é, qual é a localização ou qual é o bairro, para você saber se existem amostras suficientes para você fazer esse trabalho. Se você for um apartamento, é tranquilo, é uma coisa mais fácil. Daí você identificando se tem bastante amostra, qual é o tempo que você vai elaborar, você tem que fazer o quê? Quanto custa o teu tempo? Tá. Porque cada profissional tem um valor. Um custa 200, outros 500, Você deve custar uns 1.000 a hora, mais ou menos. Na média, né? O cara vai... Então, obrigado, viu? Se o meu trabalho é R$200 a hora ou R$300 a hora, eu vou levar 1 hora ou 2 horas, você vai cobrar um valor mínimo, que seria lá R$1.000. Depende muito da cidade de cada um, sabe? Claro que se você vai pegar um imóvel que é um imóvel muito baixo em termos de valor, que você conhece na tua cidade, né? Quando o cara falou, em tal bairro, você já sabe. Você já sabe, Não adianta você querer nos extremos, mas a média é por hora trabalhada. É o ideal e o justo também, eu acho, né? Não adianta você querer cobrar 1.500, 1.500, 2.000, porque está cheio de corretor aí fazendo um trabalho muito mais barato. Mas você também não pode fazer barato, você tem que valorizar o teu trabalho, né? Sim, sim. Até porque, Paulo, se você faz um trabalho desse para um proprietário, depois o proprietário vai te cobrar, sabe? Ele cobra, porque a pressão que vem depois é muito maior. Porque não adianta você cobrar R$100, qualquer valor, ou então, eu faço para você. Porque depois, nossa, eu falo o seguinte, quando o cliente te pede alguma coisa, é tudo bacana, tudo lindo. Mas quando depois que você pega o imóvel, por exemplo, você colocou o imóvel aí com exclusividade, no outro dia ele já te liga. E aí, Paulo, como é que tá? Tem cliente? Vamos vender? Quando que vai vender? Aí a pressão inverte. Então, nós temos que tomar cuidado com o que a gente está cobrando. Concorda? Você concorda comigo referente a isso? É tudo uma questão de bom senso, né? Então, vou cobrar, de que forma eu vou cobrar isso? Estou pegando esse imóvel, ele está entrando no valor, porque quando ele põe no valor que ele quer, ele esquece dentro das imobiliárias esse imóvel. Agora, você tem que trazer ele para a realidade, colocar no preço e daí fazer a venda. Mas é difícil, não é fácil, porque você lida com pessoas, né? Às vezes o cara pode acordar no outro dia e achar que não é, e, enfim, é sempre bem mais difícil. Tem uma pergunta aqui. O que falar quando os proprietários querem uma avaliação gratuita? E aí, o que eu falo para o proprietário? O Adriano está perguntando isso, Adriano Bezerra. Olha, Adriano, imagina,
Imagine se todo mundo fosse fazer gratuita, as coisas gratuitas, né? Basta você mencionar, que nem a gente mencionou agora há pouco, né? Se eu chamar aqui o rapaz que é para fazer uma revisão ou vir Sim. olhar o aquecedor de passagem, a visita técnica é R$ 70 no mínimo. Então, É. não tem como você fazer coisas gratuitas mais, sabe? A gente tem que saber se vender, né? Quem é você dentro do mercado imobiliário? E dessa forma você colocar para o proprietário. Não existe uma Tá. fórmula mágica que eu diga para você, ó, você vai fazer assim, essa. Olhe para você e diga quem sou eu no mercado. E se posicione, né? Tenha uma posição perante esse proprietário. Claro que sempre de forma educada, né? Opa. É só lembrar que depois esse proprietário pode usar esse laudo que você fez, essa avaliação que você fez, que ele vai colocar num processo que o juiz depois vai analisar isso. Quando você lembrar disso, você fala, opa, não tem 0,800 aqui, não tem nada de graça aqui. Vou Não, cobrar, não quero, não tem problema, faz com outro profissional. Comigo não é sempre, de graça. olha, sempre pensem assim, que às vezes você pega para fazer um trabalho gratuito e depois aquilo vira um trabalhão que você começa a ficar desesperado, porque ou você cobrou muito barato ou não cobrou e você tem que entregar aquilo. E Tá. lembre também outra coisa, que você não sabe aonde vai ser usado isso. Então, não faça de graça, porque amanhã você pode estar respondendo por isso. A gente tem que se valorizar, e eu entendo, né? Talvez alguém aí do outro lado diga, mas você já tem tantos anos de mercado. Mas não é. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe quem está do outro lado. Sempre se posicione dessa forma. Eu não sei quem está do outro lado. Tem Vou razão. fazer bem feito, mas vou cobrar para isso. Sim. Claro que fez bem, vai fazer, vai cobrar, faça no tempo que você fechar também, né? A gente tem que ponderar todas essas coisas. Agora, Paulo, quando você pensou naqueles planos da Avalion, entra um Aham. pouquinho, já pode entrar nisso aí, porque eu estou curioso, eu tenho certeza que o pessoal também está curioso. Você Aham. tem vários planos lá que vai até diamante, né? Em Isso. valores super acessíveis. Eu coloquei, assim, o valor é simbólico, na verdade, tá? Gente, o valor que ele está cobrando, desculpa, é um valor simbólico. Parecem os meus cursos. Eu estou vendendo o curso, Paulo, por R$ 49. O pessoal, Pois teve é. um corretor que perguntou assim para mim, Anderson, é a parcela, o valor do curso, a parcela é 49? Eu falei, não, Pois é. o curso é 49. Então, valores da Avalion e como você chegou naquela divisão e o que o corretor tem que ter ou não, por que ele tem que ter. Faz a Olha, sua propaganda aí. Na olha, verdade, não, ajuda nós, né, corretores de imóveis. Olha, em verdade, os valores eu criei dentro de uma realidade minha como corretor de imóveis. Eu olhando e dizendo, pô, o corretor não vai poder pagar isso. Ele não vai Tá. conseguir. Tanto é que eu tenho lá o plano bronze, que tem um número X de opiniões de mercado, uma análise mercadológica e um laudo de avaliação por R$ Tá. 39,90 mês. Então, Nossa, a muito opinião de barato, cara. mercado, se você pega a opinião de mercado e vai fazer por R$ 500, R$ 400, ela já automaticamente pagou. Entendeu? Tá. Então, Sim. eu procurei deixar ela da melhor maneira possível, a mais acessível possível. Né? Ok. E claro que conforme vai aumentando o plano, ele vai também mudando as suas funcionalidades. Então, você tem o próximo plano, que acho que é R$ 59,90, que ele já tem maior número de acessos, ou de R$ 100 já tem acessos ilimitados para algumas coisas, que uma delas é a opinião de mercado. E daí, quando Tá. você vai para o diamante, ele já tem outras funcionalidades que também tem gerenciamento, né? Se você, como proprietário de imobiliária, tem vários corretores, você consegue gerenciar todo o trabalho que eles fazem dentro da Ah. ferramenta aí, sabe? Então, Vai ajudar dessa para forma. um corretor autônomo, né, que está fazendo venda aí, que está bacana, qual que você recomenda? O antes do diamante, né? Porque o diamante seria para um dono de uma imobiliária, né? O Com diamante já é várias para dono de pessoas. imobiliária. Ok. Imobiliárias maiores. O ouro, que acho que é de R$ 100 ou R$ 99,90, esse a gente está vendendo para médias e pequenas imobiliárias. O de Tá. 59 está muito corretor. O corretor, quanto mais visita ele tem, mais pesquisa ele faz, ele utiliza mais a ferramenta. Eu digo sempre, Entendi. comece pelo início, pelos R$ 39,90, que pelo menos você vai Tá. conhecendo e vai se adaptando à ferramenta. A gente tem uma outra coisa que é muito importante dentro da ferramenta, que é o nosso setor de suporte e o nosso setor comercial. Eles Tá. trabalham muito forte junto ao usuário. Cara, é de arrepiar quando eu vejo lá gente que nem Piauí,
gente de João Pessoa me mandando as avaliações que eu fazia e hoje eles fazem, assim, tudo Muito formatado, bacana, com né? logo e tudo. Cara, é muito bacana, sabe? Então, Quando você o falou São importante é Paulo, isso. como eu sou aqui de São Paulo, desculpa, o tripé tá me dando um trabalho aqui hoje. Não. Quando você fala São Paulo, você está falando do estado de São Paulo ou a cidade de São Paulo? Olha, a gente tem uma pesquisa muito forte dentro da capital. A gente está com alguns clientes que são de fora de São Paulo. Eu tenho lá o seu José, que é de Dracena. Ele está fazendo as avaliações dele, as análises, as pesquisas, toda através da ferramenta em Dracena, né, que é Tá, interior de São Paulo. Tem gente de Bauru utilizando a ferramenta. Então, que conforme a gente legal. vai abrindo novos usuários, a gente vai abrindo também pesquisa dentro daquelas cidades, né? Ah, tá, entendi. Vai surgindo a necessidade de uma cidade, a Avalion chega e ela vai começando a fazer as pesquisas e aí Isso, a vai gente abrindo o mercado. o que a gente faz, a gente começa a captar aqueles imóveis para dentro da ferramenta. Então, quando você for trabalhar, você vai ter todas as amostras existentes dentro daquele raio. Então, se eu não. Por exemplo, estão perguntando se tem em Indaiatuba. Por exemplo, o Wiener aqui, se não tem, ele pode adquirir e ele mesmo começar, né? É isso, Paulo? Estou certo ou não? Por exemplo, hoje você entra na ferramenta e você tem 5 dias gratuitos. Uma vez Ok. que você entra, uma vez que você entra como assinante, você vai dizer para mim, Paulo, eu estou precisando de amostras em tal cidade. E a gente faz a captação disso ali em pouco tempo, em coisa de horas, a gente entrega essas amostras para o usuário. É sério? De um dia para o outro, assim, você já. É, Cara, gente, é impressionante. bem bacana. Paulo, parabéns, cara. Que ideia maravilhosa. O quanto isso tem a contribuir com o mercado imobiliário, a contribuir com os proprietários, a contribuir como. Você, na verdade, é quase que um serviço social que você está fazendo para a sociedade. É Cara, verdade, você Paulo. decidiu essa. Cara, é verdade. Eu não estou brincando, Obrigado. porque eu sinto isso no meu dia a dia com os proprietários, com as pessoas que querem vender o imóvel, com as pessoas que querem comprar o imóvel. Ele não Sim, sabe exatamente se. Ah, tá. Anderson, você está me vendendo esse imóvel por tanto. Mas a pessoa está comprando, às vezes é o primeiro e último imóvel que ela vai comprar na vida dela, sim, sabe, Paulo? E quando você tem uma coisa assim, como você exatamente parametrizada, como você fez, o cliente que está comprando e o que está vendendo se sente um pouco mais confortável referente a isso. Quantas coisas bacanas estão surgindo no mercado imobiliário? Eu é. fiz uma live com a Poliana semana passada, que é uma menina de Goiânia, incrível também. Ela criou uns selos, Paulo, de conformidade do imóvel referente à documentação. Olha que Ah, a moça da foto interessante. lá, é a moça que você Então foi depois tirar até foto? você. Vou colocar você em É. contato com ela, porque ela é muito inteligente. Ela criou um selo. Ela que criou esse selo, ele está regulamentado e ele Nossa, que tem tudo a bacana. ver com o seu trabalho. Então depois eu vou passar, Bom, bate um papo com ela, que eu acho que tem tudo a ver com o que você está dizendo aí. Ó, bacana. Paulo, faltam 2 minutos para Ah, acabar. Eu vou só agradecer meu público aqui, desejar saúde, muito sucesso para vocês. 1 minuto e 46 é todo seu, meu amigo. Fica valeu. aí as suas palavras. Obrigado, Anderson. Obrigado pela oportunidade de a gente apresentar o Avalion. É uma coisa que a gente faz, né? Então faz com muito carinho e muita dedicação. E você, corretor, sempre lembre, né? Apresentação, conteúdo, saiba se valorizar, venda isso para o teu cliente, demonstre isso, demonstre que você sabe, porque você é o cara. O cliente ele pode fazer pesquisa onde quiser, mas quem sabe do mercado é você, corretor de imóveis, é você que sabe de que forma acontece, como acontece e quem está comprando e quem não está. Então, você tem que se posicionar e dar valor a tudo isso. Se valorize, não se venda barato, porque amanhã a coisa fica muito mais difícil. Então, posicionamento. E a gente vai ter Ok. uma live depois, às 8 horas, com um professor de avaliação imobiliária. Quem quiser se Ah, é? inscrever lá também, isso. Vai ser às 8 horas no Coloca canal. aí o seu canal. Qual que é o canal? @avalion. É avalion.oficial. Olha aí, pessoal, avalion.oficial. Segue aí, às 8 horas tem live. É no Facebook. Tem... Avalion no Facebook. Tá, no Fácil esse ano. Facebook.
Tem 36 segundos. Continua, que está muito então, bom. só agradecer e qualquer dúvida que tenha, é só entrar em contato com o nosso pessoal de suporte, que eles estão aí, com o pessoal comercial também, que eles estão para ajudar. E a ideia da ferramenta é isso, é a gente melhorar as pessoas para poder melhorar o nosso mercado. Então, só tenho a agradecer a todos vocês pelo seu tempo e, enfim, foi muito bacana. Pena que não deu para parar o roteiro do seu relógio hoje. Paulo, meu amigo, agradeço você de coração. Não Valeu, só obrigado. você, seus familiares, muita saúde, sucesso, meu amigo. Um beijo no coração. Você é o cara famoso. Até mais. Valeu.